A nossa aula hoje, ela vai do versículo 13 ao versículo 29 do capítulo 7 de Mateus. E nós vamos continuar com aquela mesma didática de explicar pausadamente, versículo por versículo, em algum caso 2, 3 versículos de uma vez, e assim por diante. Mas eu gostaria que, mesmo sendo dissecado dessa forma, que nós viéssemos ler do 13 ao 27, para a nossa mente já aguçar sobre o assunto, e depois nós vamos versículo por versículo, paulatinamente, para que haja uma compreensão assim, mais profunda e com maior entendimento. Então, Ana, vamos ler aí do 13 ao 29. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Amém. Nós temos aqui, gente, como eu falei no final da aula passada, temos aqui algumas cenas escatológicas, porque ele de cara fala sobre a questão das duas portas, né? E nota-se o seguinte, que todas essas cenas escatológicas, ela fecha o sermão da montanha com cenas escatológicas. Então isso fica claro para nós que toda esta conduta de vida que é apresentada no sermão, quem as tiver dentro desse cenário escatológico que é apresentado aqui, que representa o final dos tempos, ele será salvo. E quem não se enquadrar dentro daquilo que está prescrito no Sermão da Montanha, nessas cenas escatológicas, ele será condenado. É isso que está apresentado aqui para a gente, ou seja, todo sermão é uma conduta de vida. E agora, aqui do 13 ao 27, são cenas dos finais dos tempos, cena de juízo, de julgamento, de chamar para o cara a cara. E aí, quem não estiver de acordo com aquilo que foi prescrito
em todo o sermão, ele fica de fora, sob pena de ouvir o seguinte: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que eu não vos conheço. Foi isso que nós acabamos de ouvir. Então, logo de cara, nós temos sobre as duas portas, ou as duas estradas, caminho. Porta estreita, porta larga. Caminho estreito e caminho apertado. Nós temos isso no verso 13 e 14. Isto está direcionado diretamente à questão de ser ou não ser permitido a entrada no reino dos céus. Nota-se que o Mateus aqui ele não chama de reino de Deus, mas isso são palavras semelhantes, similar, com o mesmo significado, porque o judeu ele não gostava muito e até hoje não gosta muito de usar o nome de Deus em reverência. Então, ao invés de ele falar reino de Deus, ele diz reino dos céus, mas isso são semelhantes, todos dois. E aí nós partimos depois, no verso 15 até o 23, sobre o discernimento de falsos profetas. Porque de fato precisamos discernir o falso profeta. E no dado momento eu vou explicar como é que deve ser feito isso, para que a gente possa entender. Depois do verso 24 ao 27, está sobre ouvir. Ouvir e fazer a vontade de Deus. Nota-se que há uma junção. A junção, essa questão de ouvir e agir. Entendeu? Então nós encontramos no verso 24 ao 27. E depois do 28 ao 29, nós vamos encontrar essa questão dessa parábola, essa questão da condenação, toda a questão que nós acabamos de ler agora aqui nesse dado momento. E existe assim várias maneiras e formas para que nós pudéssemos fazer uma abordagem dessa passagem. Se nós formos fazer uma abordagem bem intrínseca da coisa, que é chamada deontológica, né? Mas eu acho que os termos aqui, a gente nem precisa estar falando sobre esses termos, mas é um tanto quanto interessante, porque ele enfatiza, se nós formos fazer uma abordagem por esse ponto de vista, ele enfatiza a questão de fazer a vontade de Deus. Ou seja, de ouvir e agir, e fazer aquilo que for dito. Ou seja, aquilo que for orientado, devemos colocar em prática. Se formos fazer uma abordagem consequencialista, ou seja, quem obedecer vai entrar, quem não obedecer não vai entrar. Desta forma, nós encontramos o seguinte, um estímulo. Nós encontramos um estímulo para que o discípulo possa permanecer no caminho e cumprir aquilo que para ele fora dito. Entendeu? Então essa questão dessa abordagem consequencialista, ela faz com que sejam manifestas as consequências das atitudes. Aí o cara, então é melhor fazer isso aqui, porque senão vai ficar ruim para mim. De alguma maneira tenta persuadir o sujeito a andar de acordo com o Evangelho. E uma abordagem mais perfeccionista, ela aponta de uma seguinte forma: o problema não é falta de conhecimento, como na deontológica consequencialista também é falta de discernimento, porque o sujeito tem que discernir o que vai acontecer com ele. Então, uma vez tendo discernido, é melhor seguir o Evangelho, porque a consequência é tal. Agora, na perfeccionista, o problema não é discernimento. O problema é o sujeito ser perspicaz, entendeu? O cara que está a fim de fazer, porque ele está atento, ele está vendo o que é, então eu preciso fazer o que é certo e eu não vou dar mole. Entendeu? É bem mais perfeccionista, ele está olhando o que nós temos aqui nas Escrituras. E ele entende essa oferta do Evangelho como uma oferta que apresenta um mundo, digamos assim,
simbólico, entre aspas. Por que eu digo simbólico, gente? É a palavra que me veio à cabeça. Porque o reino dos céus, nós ainda não estamos nele. Porém, vivemos o reino dos céus pelo Evangelho. Porque o Evangelho orienta a minha vida a viver o reino dos céus, porque a minha vida presente tem que estar de acordo com o julgamento que será feito no futuro próximo, nesses escátons no qual eu falo que é o dia do julgamento. Então, meu futuro presente, o meu presente tem que fazer com que eu ande de acordo com o futuro do que vai ocorrer o julgamento. Então, esse mundo é simbólico porque ninguém até hoje está em salvação com Deus na Nova Jerusalém, morando com Ele na sua glória. Então, é apenas um mundo simbólico porque é aquilo que, como eu disse, da palavra que me chegou à cabeça, porque de fato ninguém lá está ainda. Mas a proposta do Evangelho é esta: que vivemos esse mundo, que o recebamos, que possamos andar de acordo para que um dia possamos entrar por esta porta. Entende isso? Então essa abordagem perfeccionista, ela é um tanto quanto interessante. As outras também são. Apesar de que todo discurso que for feito em cima de tal questão vai abordar o seguinte ponto de vista: o conhecimento de Deus e da sua vontade. E também vai abordar o discernimento e a questão da consequência. E da mesma forma, temos aqui uma abordagem perfeccionista, porque de fato eu quero, vou procurar e estou aí nesse negócio. Então eu quero começar a falar agora do versículo 13 e vamos fazer uma junção com 14, porque eles tratam da mesma coisa. Então, Ana, repete aí a questão da porta estreita, do caminho e tal, para a gente entrar aqui na pegada. 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam o mar. Olha só, entrai pela porta estreita. Lê o capítulo 5, verso 20 aí. Porque você vai ver que esse entrar que é utilizado pelo Mateus é entrar no reino dos céus. Entrar por essa porta também significa entrar no reino dos céus. Lê o 5:20 aí, só para a gente pegar isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vocês estão vendo? A associação é a linguagem do cara, é a linguagem do livro, né? Do livro que nós temos é a linguagem de quem a escreveu. Nota-se que eu acabei de falar que quem recebe o Evangelho e pratica, ele vive de acordo com aquilo que consiste no julgamento futuro. Então entenda bem uma coisa: logo, quem conheceu Jesus, ele, pela imanência que a ele foi feita de Deus, desse Evangelho, ele consegue transcender ao ponto de viver esse Evangelho de Jesus. Ou seja, os discípulos já vivem o Evangelho. Mas agora, Jesus, Mateus agora, ele está apresentando o seguinte: entrai pela porta estreita. Ele está chamando a responsabilidade ligado a um julgamento futuro. Ele está chamando a responsabilidade para que o ser possa entender que vai chegar um dado momento em que precisaremos entrar por esta porta. Então ele está fazendo com que isso de fato seja hoje, agora e aqui. E ele convida: entrai por essa porta. Essa porta estreita é uma imagem comum de entrada para outra vida. Isso era muito comum o povo usar, essa questão de uma porta estreita que vai entrar para um outro mundo. Isso aí era uma linguagem de todos os povos da época de então. E logo essa porta estreita, ela sugere o que, gente? Ela sugere dificuldade, ela sugere poucos números de pessoas, porque não dá para passar uma galera ao mesmo tempo. Ela diz que tem adversidade, porque é estreita, tem adversidade.
para poder entrar por essa porta. Logo, se nós analisarmos tudo que já foi dito até essa presente aula, dá para ver que é estreito mesmo, que não é mole. Para viver na verdade, no caminho certo, e assumir isso para si, e não ser sem vergonha, não ser crocodilo, não se dar bem em cima das pessoas, é um controle diário do seu próprio eu, do seu próprio ego, do seu homem interior. Aí é estreito. Entendeu? Aí é estreito o negócio. Porque de fato, durante muitos anos, acho que não vale nem a pena comentar, mas se tinha como porta estreita, brinco, cabelo, pulseira, batom, calça comprida, vestido, sei lá mais um tipo de palhaçada que possa existir, mas isso era que era a porta estreita. Isso não tem nada a ver com porta estreita. Entendeu? Mas a porta estreita, ela é contrastada com a outra. A outra de que forma? A outra é larga, entendeu? É larga e diz a estrada e o caminho, ou seja, essa larga é fácil, né? Ser larga é fácil. Ser larga passa um monte de gente junto. Ser largo não tem dificuldade. Ser largo vai que é uma beleza, entendeu? Então ela é contrastada. Essa metáfora de estrada, caminho, também era comum de ser compreendido, porque porta, caminho, estrada, isso no mundo medieval e na época de Cristo, isso era comum porque o Império Romano, ele criava as suas estradas, ele fazia as suas estradas para deslocar a quantia de dinheiro, de mantimento que eles adquiriam ou possuíam de uma determinada região para outra região. Então, essa questão de estrada, de conduzir os bens, de massacrar o povo, de tomar e ver as suas carruagens, seja de camelo, seja de cavalo ou de boi, sendo conduzida aos cofres romanos, era muito comum. Então vê se vocês entendem o que está querendo dizer por isso. Estrada, quem fez estrada foi Roma, antes mais ninguém. A estrada na cabeça daquele povo era o quê? Eram as carruagens de Roma levando a riqueza do povo embora. Então isso é largo, espaçoso, é molezinha. Pegar aquilo que não é nosso, tomar dos outros, se dá bem nas costas de outrem, é largo. Vai uma galera atrás disso. Esta é a linguagem do Evangelho. Entendeu? É moleza, é molezinha. E porta, Tibérios ele colocou do lado da porta que vai para, acho que é a porta de Antônia, que era chamada o nome da porta, se não me falha a memória. Não, ela ficava virada para Antioquia, era isso mesmo. A porta de Antioquia, ele colocou Rômulo e o outro que eu não consigo lembrar o nome, mas se eu lembrar o nome eu falo, que são os dois lendários fundadores de Roma, sendo amamentados numa porta, para que quando todos passassem ali, ficasse sabendo, era um culto, uma devoção a esse Deus. E várias outras portas foram feitas com entidades e com símbolos e simbologias. Então portas eram sinônimos de passagens também, construídas por Roma. O Império Romano fez muitas portas em torno do Templo de Jerusalém e da sua própria muralha. Então isso era muito comum e muito associado a Roma, a estrada aberta, e agora ele usa uma porta estreita que difere daquilo que é chamado como largo e espaçoso, é o caminho que conduz à perdição, que é um caminho grande e aberto. Então, de fato, ele faz essa simbologia para que possa entender que aquele que entra no caminho apertado, ele vai ter dificuldades, e aquele que anda na estrada está numa boa. Quem está no caminho apertado está fugindo da galera de Roma e está no sufoco. Quem está na estrada está associado a Roma. Entende isso? Era o contexto de então, era a problemática de então. E aí, no verso 14, depois de esboçar o caminho, esse destino, o foco volta
novamente a porta, pela qual a audiência foi exortada a entrar. A audiência é quem vai receber o livro de Mateus. Quem recebeu o livro de Mateus, eles são exortados a entrar, porque a porta é estreita, e é aflito, é opressivo, não é fácil. Isso faz com que o sujeito possa ter dificuldades para conseguir. Isso denota perseguição, adversidade, por causa da palavra, da missão propriamente dita, os infortúnios, sofrimentos, uma série de situações pelo fato de ter a porta estreita. Porque entenda bem, quando o sujeito tiver que ter o comportamento de oferecer a face quando o cara bate na outra, do soldado obrigar ele a carregar as coisas dele 1 milha, ele tem que ir com 2. Gente, sejam sinceros, não é difícil isso? Não é difícil? O soldado manda tu ir 1 milha para ele não falar mal de tu carrega 2. Entende? Aí o camarada está ali querendo te esculachar, você pai com mansidão responde. Olho por olho, dente por dente, nunca mais. Entendeu? Enquanto os outros estão fazendo toda sorte de mal, e você tem que ter um comportamento decente, digno e correto. É apertado, meu irmão. É estreito. Quando tu está metendo o pau, tu tem que abençoar. Ué, não é fácil não, meu irmão. Entendeu? A porta é estreita. Isso é porta estreita. Viver o evangelho é porta estreita. A galera está fazendo o que quer na pista, na rua, com palavreado torpe, completamente fora daquilo que deve ser, e você tem que se manter de uma forma decente e correta. Está todo mundo dando volta em todo mundo, e todo mundo se dando bem, às custas de sei lá quem, dá um perdido aqui e outro ali, você tem que dizer, não, eu não faço isso aí não, eu não mexo com perdido aqui, eu não dou uma corcova ali não, eu não compro esse tipo de coisa, eu não partilho disso. Enquanto o outro, aparentemente, está se dando bem do seu lado. Entendeu? De repente você está pagando 10 nesse aqui, o cara está pagando 1. E aí, quantos dentre nós entra nesse aperto e cede ao aperto e paga 1? Entendeu? Se ele paga 10, fica estreito. Mas se ele paga 1, fica largo, né? Aí ele se associa a Roma. Roma era o significado de toda a perversão. Roma era o significado de toda a opressão, de toda a malandragem, de toda a falta de ética e de moral, de toda a falta de respeito para com o próximo. Então hoje quem persiste nesse caminho anda de acordo com Roma, anda de acordo com o reino, que não é o reino dos céus. Sim, irmão. Por que tem pastores que pensam, que associam a usos e costumes a porta estreita, a porta larga? Irmã, isso aí pode ser ignorância ou maluquice, um dos dois. Entendeu? Ignorância pelo fato de não saber. Maluquice porque é maluco mesmo. Mas agora as escrituras estão falando outra coisa aqui. Então, Roma é sinônimo de todo esse caminho mau e perverso. E se eu e você entrarmos por esse caminho, vamos estar fora do caminho que conduz à vida eterna, que é entrai pela porta estreita. Então nós precisamos estar ligados e antenados com aquilo que ele nos apresenta, com aquilo que ele nos mostra, porque isso vai ser duro, é opressão, mas é o caminho que conduz à vida, é a garantia do discípulo. Essa vida, esse termo vida, gente, que ele apresenta, é um sinônimo de vida eterna, de entrar no contra-império romano, que é o império de Deus. Aqui mostra claramente que existem 2 reinos paralelos, que existem 2 reinos caminhando junto, e que nós estamos em meio a esta problemática. E entrar pela porta estreita é dizer não ao mundo. E entrar pela porta larga é dizer não ao reino de Deus. Quando eu pago 1, é porta larga. Quando alguém profere alguma coisa para mim e eu não abençoo, é porta larga. Quando eu
tem um desvio de conduta fora daquilo que tange a moralidade, a ética e a decência, é porta larga. Quando eu uso a palavra de Deus, como a irmã falou, por que tem gente que usa aí para isso, para aquilo outro, é porta larga? Porque não é do jeito que está escrito. Quando eu tento tirar proveito e dinheiro daquilo que se chama evangelho, é porta larga. Quando eu me afasto daquilo que se chama evangelho, é perdição, irmãos. Entrai pela porta estreita. Não é fácil mesmo. Mas eu vou te falar um negócio. Eu quero trazer algo semelhante para ver se vocês... Eu encontrei aqui na minha cabeça rapidamente o seguinte. Imagine você endividado. Porque eu já fiquei endividado várias vezes, então isso foi fácil de chegar na minha cabeça. Quando você consegue pagar suas contas, qual é a sensação? Quem já passou isso aqui, que já teve endividado e conseguiu pagar as contas? Zerou bala. Consegui. Que isso, mulher? Parece que nasceu de novo. Não estou devendo ninguém. Novinho foi. Tá zero bala, não tem nenhum cheque para bater, não tem nenhum boleto bancário, não tem cartão de crédito, não tem mais nada. É o céu. É o céu, um sentimento gostoso de vitória, não é? Gente, o cumprir a palavra e andar no evangelho, esse sentimento se sobrepõe a esse inúmeras vezes, numa proporção, numa dimensão imensurável, de maneira que você não consegue medir. E esse espectro é amplo, que atinge todas as esferas da sua vida, ao ponto que você tem satisfação. Isso é galardoador, ou seja, Deus é que nos traz esse sentimento de ter sido salvo pelo sangue e ser sabedor que nenhum mal nos aflige e a nós nunca chegará, porque fomos libertos pelo sangue e aderimos o evangelho e estamos no caminho da porta estreita, passando as adversidades desse mundo, porque o mundo não conheceu a ele, também não vai te conhecer. O mundo não amou a ele, também não vai te amar. O mundo odiou, também vai te odiar. O mundo perseguiu a ele, também vai perseguir. Vamos passar toda a calamidade nessa terra. Mas, ele disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então a nossa garantia, esse sentimento que nós temos, queridos, é dado pelo cumprimento da palavra de Deus. Ele quem nos garante a vitória. A nós compete simplesmente seguir o caminho, simplesmente o estar no caminho, simplesmente crer, simplesmente acreditar. Essa porta, essa vida, quer dizer entrada no império dos céus, no reino dos céus, como nós lemos no 5:20, é uma entrada para a vida eterna. Isso aí, gente, é um antônimo de inferno. Porque quem está entrando para o céu não está entrando para o inferno, meu irmão. E quem não está entrando para o céu, meu irmão, ficou ruim para o lado dele. Aí diz o seguinte: lago de fogo, vai queimar, vai ser lançado. É o que está escrito. Vai ser lançado lá. Aqui é uma palavra de condenação. E essa condenação quer dizer castigo eterno. Isso aí, gente, denota o objetivo da atividade de Deus na jornada dos discípulos. O objetivo de Deus na jornada do discípulo é botar o discípulo no céu, entendeu? Mas ele bota lá e diz, olha, a conduta é essa, o caminho é esse, o que deve ser praticado, vivido, vivenciado e aplicado, direcionado e ensinado, exortado, admoestado, é o Evangelho. É isso que ele diz. Qual é o objetivo? Colocar o discípulo no céu. Por isso que ele nos dá o manual, o direcionamento, para que pudéssemos ter vida. Mas essa segurança, ela traz uma advertência. Qual é a advertência que ele nos dá? São poucos os que encontram. Não é isso que nós lemos aí? São poucos os que encontram. Poucos salvos. É isso que ele escreve. Interessante esse poucos, ele relembra
7, 7 e 8, capítulo 7, versículo 7 e 8, a exortação que concentra diretamente a questão de pedir, de bater, de abrir, de buscar. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Batei e dar-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate se abre. Então, se a gente buscar, procurar e quiser, nós vamos encontrar. Nós vamos falar, porque o que foi ensinado no capítulo 7, versículo 7, versículo 8? É difícil pra caramba, mas se a gente pedir, ele ajuda a gente a viver o Evangelho. Não é mole não, mas ele ajuda. Ele ajuda a viver o Evangelho. E essa questão de poucos, isso remonta ao quê? A esse status minoritário. Lembra nessa mesma aula de 7, 7 e 8? Minoritário, desde sempre, né? Desde o início do livro de Mateus, minoritário era a quantidade de discípulos em relação aos outros que não seguiam o Evangelho. Lembra que eu falei a seita dos nazarenos, esses poucos? Então esses poucos são os discípulos. Esses poucos está associado aos discípulos que são poucos. Em contrapartida, a estrada é larga para os muitos. Entende isso? Não que de fato poucas pessoas entrarão no reino dos céus, mas esse poucos está associado àqueles poucos discípulos. Ou seja, a discípulos propriamente dito. E esse status minoritário de salvação, ele é um tanto quanto espantoso nas Escrituras Sagradas, porque nós temos aquilo que foi aplicado Adão e Eva, Abel e Caim, e depois nós temos a descendência de Sete, que procede da descendência de Adão. A descendência de Sete se propagou, e se propagou soberanamente, de maneira que muitos têm aquela descendência boa. Depois o mundo se acaba em dilúvio. Aí acontece o quê? Noé. Noé era um status minoritário, mas ele foi o pregador da verdade. Ele foi salvo. Sem Cão e Jafé. Sem Jafé, andou num caminho tanto quanto, digamos assim, que difere ao caminho de Cão, porque o caminho de Cão foi muito problemático. A descendência dele, Cush, Nimrod, Tamuz, entre outros mais. Aí nós passamos para um outro status minoritário, pro Abraão, que é descendente de Noé. Abraão, dele aparecem milhares e milhares de pessoas. Aí você já cai nas 12 tribos de Israel e entre outros, ou seja, dele se multiplicou uma série de pessoas, assim como do Senhor Jesus Cristo, uma só pessoa. Através dele veio a salvação que chega até nós, e nós hoje somos o caminho, o canal dessa salvação. Não que sejamos salvadores, mas se cumprimos esse Evangelho, através desse Evangelho que for propagado, que outrora fora por outros e nos alcançara, também continuará sendo e será feito com que inúmeras pessoas possam encontrar com esse Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Então essa questão de ser poucos, isso não está querendo dizer que é um estado pejorativo, mas a grandiosidade e o poder da palavra, que nela consiste, que de fato é libertar os seres humanos, o poder dessa palavra de transformar vidas, de purificar o ser e fazer com que nós venhamos encontrar com o Pai Celeste, é tremendo, e eu não duvido, porque a palavra, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. E digo eu mais, quando alguém encontra com esse Evangelho, dificilmente ele retrocede. Quando alguém encontra com esse Evangelho, ele não volta atrás. Ele não volta atrás, porque esse Evangelho é vida para viver. Esse Evangelho é libertação. Esse Evangelho é porta estreita, mas é garantia de entrada no céu. Esse Evangelho é antônimo de porta larga, de inferno, de conduta indevida. Esse Evangelho é estar aos pés do Senhor Jesus. Estar aos pés do Senhor Jesus, meu amado, não tem nada melhor e nem lugar melhor para se estar. Então, nós temos aí o versículo 13 e 14 delimitando a forma do discípulo, dizendo que isso é uma jornada que começa com o chamado de Jesus e
e seu objetivo é a consumação dos propósitos de Deus e o estabelecimento do reinado de Deus na vida do ser. É isso. Verso 13 e 14. Agora nós vamos para o 15. Dá uma lida no 15 aí. É, o 15 a 23. Mas lê 15 a 23, depois eu paro e trabalho o 15 bastante, que é uma introdução boa. 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha só, o discípulo está no caminho, né? Aí a gente está falando aqui do nosso comportamento, do comportamento da pessoa, propriamente dita para com o próximo, para com o ser, no meio de uma comunidade, a conduta devida, se preocupar com isso, não pagar mal com mal, ajudar, estender as mãos, é toda a nossa fala. Daqui a pouco, o sermão apresenta essa fala, que é uma fala completamente esquisita. Porque será possível, gente, que no meio do Evangelho vai aparecer gente com essas características? Mas a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, gente, é verdade. Falsos profetas, nós temos testemunho de falsos profetas, profetas anteriores a Jesus, apareceu muitos. João Batista foi um deles, Isaías, Zacarias, Jeremias, o próprio Moisés. Nós temos uma pancada de profetas profetizando sobre a vida de Jesus. E agora, essa questão de falso profeta, nós também temos lá Zacarias, uma galera indo contra o que estava acontecendo. Jeremias, ele padeceu. Se você pegar Jeremias 6, Jeremias 33, você vai ver, tinha gente que pegava na barba dele para contradizer o cara, para dizer que ele estava errado, entrava em desacordo, ele falava um negócio, os caras diziam outro, ele não faz acordo com o rei da Babilônia. Essa cana quebrada não pode ajudar vocês, os outros fazem acordo com o rei da Babilônia. Ele se entrega a Zedequias, os outros diziam, não se entrega a Zedequias, assim diz o Senhor. Olha só. Nota-se que essa linguagem até agora não foi usada de falso profeta, essa fala, essa mensagem não apareceu. Mas agora ele está dizendo, acautelai-vos, ou guardai-vos dos falsos profetas. Falso profeta, essa falsidade consiste em mensagens equivocadas, mensagem equivocada, ou seja, que não está de acordo com o Evangelho. Isso é falso, não é verdadeiro. Mensagem de avareza, de pegar dinheiro da turma, de pegar dinheiro para ele, de dizer que você vai ficar rico, que você vai dar tanto e Deus vai te dar tanto. Esse tipo de barganha, esse tipo de teologia da prosperidade sem vergonha e safada. Isso é coisa de falso profeta, porque o Evangelho de Jesus não tem nada com avareza. Ele diz no sermão, até aqui, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, os ladrões roubam e minam. Em outro lugar ele vai dizer o seguinte, o que sufoca a palavra, quem lembra da parábola da semente? Que sufoca a palavra, que atrapalha a palavra,
que tira o objetivo da palavra, que faz com que a palavra não alcance o objetivo, que tira a palavra de ideia, que arrebata a palavra, são a riqueza, os poderes, a luxúria. Olha só. Então, uma mensagem equivocada, avarenta, transações falsas, desacordo com Jeremias falando de Deus e ele falando outra coisa. Isso é conduta de falso profeta. Porque o profeta verdadeiro profere evangelho, o profeta falso não profere evangelho. E ponto. Não tem outra história. Esse termo, então, é um rótulo cruel, negativo, para oponentes cujo compromisso é praticar avareza, é arrancar dinheiro dos outros, e não se conforma com o discipulado mateano, não se conforma com aquilo que está escrito aí no Evangelho que é apresentado no livro de Mateus. E isso daí é o quê? Ele está caçando maneira para se manifestar nele o poder do diabo. Porque o Evangelho que consiste no livro de Mateus é o Evangelho de Jesus. E quem se opõe, meu amado, não é o império de Deus. Não é o império dos céus. É o império satânico que se contrapõe a tudo isso. Nota-se que nós lemos aí no verso 21 que eles conhecem a confissão cristã de Jesus como Senhor e operam o quê? Operam milagres. Operam milagres. Eles conhecem a confissão de Jesus como Senhor. Olha só, gente. Que coisa é essa? Conhece a confissão de Jesus como Senhor e opera milagre no nome dele. Talvez você conheça ou já viu pessoas operando milagre no nome de Jesus. E até confessa que Jesus é o Senhor. Olha que coisa que está escrito aqui. Por isso que eu falei que isso é esquisito. Mas eu acredito, porque, gente, é até difícil de acreditar se não tivesse escrito aqui, né? Pô, eu vi o cara ali curando no nome de Jesus, expulsando o demônio no nome de Jesus. Como é que ele é do diabo? Dá um meio parafuso na cabeça, não dá? Não dá assim, cara, que parada é essa? Mas é o que está aqui. Vocês já acompanharam a leitura comigo, gente? Acompanharam? Eu faço questão de ler novamente, principalmente o 21, Ana. Leia o 21, por favor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Lê. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Espera aí um pouquinho, olha só. Profetizou no nome de quem? Jesus. Expulsou o demônio no nome de quem? Jesus. Lê mais um pouquinho. E em teu nome não fizemos muitos milagres? O milagre foi feito no nome de quem? Jesus. Será que a gente tem condições, vamos ser muito sinceros, gente, bastante frio, de discernir uma pessoa que ele está lá no ato de profetizar no nome de Jesus, ele está lá no ato de expulsar demônio no nome de Jesus, ele está lá expulsando a caixa de demônio, o endemoniado está ali, ele chega e expulsa, o enfermo está ali, ele chega e cura no nome de Jesus. Será que a gente é capaz de discernir que esse cara é do cão ou é de Jesus? Seja sincero, gente. No ato não. Oi? No ato não, mas aqui a Bíblia não está falando que não é para a gente observar os sinais e sim o fruto. Isso, é isso aí. Por que eu estou fazendo questão de especificar no ato? Porque a gente se impressiona. Rapaz, eu vi ele ali no nome sendo usado por Deus. Eu vi quando expulsou um quilo de demônio. Eu vi quando isso, quando aquilo profetizou, aconteceu e tal. Aí a gente vindica, não, é homem de Deus. Mas a Bíblia está dizendo outra coisa. A Bíblia está dizendo outra coisa e nós vamos acompanhar devagarzinho. Então eu já mostrei aqui que existe uma dificuldade para discernir quem é o falso profeta. Porque como é que ele vem? E qual é o disfarce? Oi? Vem vestido de ovelha. Ou seja, agora o que é interessante, gente, que nem sempre, ou nunca, né? Nem sempre, nunca é a descrição e o ensinamento de Jesus as aparências internas
externas revela o que o cara é internamente. Você já viu Jesus pregar isso? Nunca você vai ver Jesus pregar isso, dizendo que as aparências externas revelam quem o cara é por dentro. Pelo contrário, ele diz que o que contamina é o que sai. Porque alguém olha o cara vestido de pele de ovelha, profetizando, expulsando o demônio e curando, meu irmão, é um anjo. É um anjo celeste. Vou seguir ele. É assim mesmo. Mas o Evangelho de Jesus é diferente. Porque o que revela quem o sujeito é, o que ele tem por dentro. A boca fala do que o coração está cheio. O que contamina é o que sai. Deus conhece o coração. Nunca diz assim, Deus conhece a sua face, o seu rosto, os seus braços e a sua aparência externa. Deus conhece o seu interior. E ele está acreditando que ele está fazendo a coisa certa, né? Porque ele vai falar, Senhor, Senhor, meu Deus, por ser do teu nome, quando ele está crente que que é de Deus. Deixa eu te falar, aí, esse Senhor, Senhor, ele grita no ato do julgamento, quando condenaram ele. Aí ele clama por socorro, ele reivindica, ele tipo faz uma reclamação. Senhor, tá de bobeira? Expulsei demônio. Só que aí a prostituição está de outra maneira, né? A camisa que ele tendo como se eu tivesse com uma camisa, por fora eu estou falando assim, eu tô no time do Flamengo, aí o Vasco do Flamengo está jogando, o cara na verdade é um vascaíno e está lá disfarçado, né? Aí está lá na torcida, aí está lá no Evangelho assim. Não errou porque ele é flamenguista. Não precisa se disfarçar. Agora, é o seguinte, todo mundo entendeu a sua tipologia. Simplesmente o cara não tem vivência do Evangelho. Não tem nada. Fazendo aquilo ali para se fazer ibope, né? Fazer ibope se dá bem, só que no momento final ele dançou. Ele dançou e agora ele está reclamando. Pô, eu expulsei demônio no teu nome. No teu nome, tu sabe que foi no teu nome que eu Mas expulsei. Deus nunca vai deixar o nome dele ficar envergonhado. Não, eu curei no teu nome. Foi no teu nome que eu curei. Profetizei no teu nome. Tu lembra? Lembra disso? Jesus já está falando, não adianta nem que eu falo. Não adianta dessa história. Então, ele... Aqui está claro que fica difícil de identificar se o cara é ou se não é e tal, mas a comunidade é advertida porque os falsos profetas são difíceis de identificar e eles fingem uma autenticidade, meu irmão, que parece que é de verdade, porque eles passam igualzinho. Vem com roupa de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Lobo denota perigo, lobo denota destruição, lobo denota malandragem, lobo denota se dar bem, lobo denota massacrar o outro enquanto ele desenrola aquilo que é para ele. Lobo é uma peste, uma praga, lobo é um sinônimo ruim, é uma imagem ruim. Enquanto roupa de ovelha é uma identidade aceitável pelos discípulos. Então nota-se, muitos discípulos vão aceitar lobos vorazes no meio. Estão entendendo isso, gente? Muitos discípulos vão se conformar com o lobo voraz que vai ficar olhando assim. Eu acho que é o vovozinho. Eu acho que é o lobo. Eu acho que é o lobo. Vai ficar assim. Na igreja. Uma hora ele vê que é lobo, outra hora ele acha que é de Deus. Uma hora ele vê que é o cão, outra hora ele vê que é Deus. E ele fica assim, maluco. Porque ele não procura. Porque ele não tem uma busca. Esse 16 a 20 é um desafio para nós identificar esses lobos. Esse versículo propõe um método difícil para a gente, mas é o que a gente precisa. Porque, entenda bem uma coisa, gente, como é que eu vou fazer? Agora, tens o seguinte, o que é interessante no Evangelho é que ele manda você discernir o cara e não julgar o cara. Não falar, tu vai para o inferno, quem vai botar ele onde tiver que ser, será Deus no julgamento final. Você viu lá no final, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno.
Não foi discípulo nenhum, e nenhum discípulo foi orientado a fazer isso. O cara é o diabo, ladrão, roubador de todo mundo, mas você tem que discernir que é lobo voraz. E como é que a gente discerne? O versículo 16 diz. O que é que tem no 16? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. O simbolismo agora mudou de animal para árvore, trazendo a criação, porque a criação é uma coisa que de fato é muito fácil de compreender, e a gente entende que semelhante produz semelhante e nunca vai produzir outra coisa. Cardos vai produzir figo, oliveira vai dar uva, uva vai dar maçã. Pode, porventura? Não pode. Então ele está falando sobre os frutos como ações que indicam um modo de vida. O modo de vida do cara, esses comportamentos externos que ele tem, a vida que ele tem, a conduta que ele tem, o que ele pratica, o que ele vive, qual é o comportamento dele com o próximo, com os irmãos, com a comunidade que ele está inserida, qual é o comportamento, a água que sai é boa ou a água é ruim, pode porventura sair água doce de uma fonte que jorra água amarga, pode porventura de uma fonte doce sair água amarga? De forma alguma. Então você conhece se aquele malandro que está lá na frente, curando, expulsando o demônio e profetizando, se ele é lobo ou se ele não é, com o relacionamento que ele tem para contigo. É isso que está escrito aqui. É lobo? É fácil de identificar, meu irmão. Aparentemente eu disse que era muito difícil, né? Agora eu já estou no outro polo dizendo que é fácil. Mas não é fácil, gente. É verdade, não é? Qual é o comportamento dele e dela com você? Você sabe. Qual é o comportamento que ele mostra para a sua pessoa, para a comunidade que ele está inserido? É comportamento de ovelha como ele vem vestido? Ou ele só está vestido? É comportamento de lobo? Ou não? Nós precisamos discernir e entender e pregar a palavra e falar: esse comportamento está errado, e quem andar nele, meu amado, vai ouvir no dia do juízo esta palavra aqui, e ponto. Você sabe por que a gente tem que discernir e não julgar? Porque o Evangelho abre a oportunidade de um safado pilantra lobo voraz se converter. O Evangelho abre esta oportunidade, essa porta, para que ele possa seguir. E sabe lá se ele um dia se converte, meu irmão? Quem é que vai saber? Deus sabe. Então não vamos julgar o safado. A gente só diz: safado, sai da safadeza. Mas não diz que ele vai para o inferno, que ele vai queimar no lago de enxofre, que ele vai herdar o reino do cão. Mas vamos dizer para ele: tu já está no reino do cão, meu irmão. Sai daí. Sai desse caminho ao anti-evangelho. Para que a gente possa fazer um caminho dentro de uma decência, um caminho que pode de fato fazer com que o sujeito entende que nós sabemos que ele é mau, sabemos que aquela conduta está errada. Ele precisa saber que tu não está de bobeira, entendeu? Precisa saber, mas não condena e não julga ele não, apresenta o Evangelho. Olha, está escrito isso aqui. Você acha interessante seguir? Dá uma olhadinha de repente tu acha. Se tu não achar, o caminho é teu. Faz o que você quiser da sua vida. Vida é sua. Eu tenho uma dúvida, assim, com relação a essa questão do julgamento escatológico. Na minha cabeça, não acho assim que seja decente, nós que anunciamos o reino de Deus, se usa muito, eu tenho ouvido muito uma terminologia que fala assim, saquear o inferno. Então, isso na minha cabeça. Eles estão um tempão na minha cabeça, eu estou para conversar contigo e acho que só para você me instruir. Porque como que a gente pode, se a gente fala isso, a gente usa esse termo, a gente já está falando para as pessoas que a gente vai anunciar
elas já estão condenadas, já estão no inferno. E a gente não tem isso. Jesus não nos deu essa consciência, não nos ortogou isso, né? Isso não nos cabe. Então, você acha certo a gente usar essa terminologia saquear o inferno, saquear quando vai se fazer evangelismo? Ou quando, às vezes, eu tenho visto isso muito nas redes sociais. E eu acho assim um pouco estranho. Ana, o que acontece? Toda a conduta do ser, ele precisa ter uma ética e uma questão de moralidade. E aí o sujeito está tão empolgado com essa questão de ganhar almas ou de fazer a obra de Deus, porque o mundo jaz no maligno. E todo aquele que não vive o Evangelho, ele está fora do Evangelho. E aí o sujeito, ele pega e diz, vamos lá tirar as pessoas desse lugar. O que está na cabeça dele não é ofender as pessoas, é ganhá-las para Jesus. Mas aí mora uma ignorância e a falta de ética e moral. Porque aí entra dentro daquilo que você falou. O sujeito já condenou o cara, já está dizendo que ele está no inferno. E talvez alguém que pense e ouça isso vai se sentir mal e ofendido. Então, essa terminologia, o uso dessa palavra, e isso fica um tanto quanto ofensivo e em alguns casos pejorativo. Agora, há ignorantes que não vão nem perceber. Então é melhor a gente seguir de acordo com o Evangelho, porque no Evangelho não tem nada de saquear inferno nenhum. O Evangelho é a pregação do Evangelho para que as pessoas possam querer ou não seguir. Porque de repente se vai para uma pessoa que pensa, a pessoa se ofende e aí acaba atrapalhando ela de chegar a essa questão. Agora vale a pena ressaltar o seguinte, que o sujeito que está falando aqui, ele está falando na ignorância dele. Ele precisa um pouco mais de instrução, alguém instruir aquele sujeito, de falar para ele, não vamos usar essa palavra não, senão o cara pode se sentir ofendido e tal, e por esse caminho. Agora, o 17 e o 18. O princípio agora é aplicado do mesmo modo, mas é aplicado à árvore. De que maneira? Toda árvore boa dá frutos bons. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não tem nem o que falar aqui. A árvore má ou ruim vai dar fruto mal ou ruim. Não tem nem muita explicação, tá? Tá dado. Até porque você vê aquele próprio grupo de igrejas, eles abrem filiais de tudo, e aí vê o cara pregando, né? Vê o cara pregando, quando o outro sai, entra o outro para pegar, eles têm os mesmos procedimentos de um de outro. Aí você vai vendo que aquele negócio já está todo enroscado, né? Numa sentença, parece que é a mesma pessoa falando a mesma coisa, parece que eles estão no mesmo... É o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho deles. É deles. Internamente, né? Deles. Aquele grupo fala a mesma linguagem de todos os lugares, né? E quando, eu entendo, quando é uma situação do evangelho, você vê que Deus fala no lugar tremendamente, você sente que Deus está falando, e quando Deus vai falar em outro lugar, ele já dá uma linhagem complementar aquilo. Os caras não, eles vivem na mesma mesmice, na mesma coisa, é que falam de dinheiro, dinheiro, dinheiro e vírgulas, algumas coisas bem material, para não ver o cara falando sobre o que Deus pode oferecer em todas as áreas de melhora para você. Não fala de salvação, não fala de Jesus vir buscar, é desse jeito. Agora no verso 19, toda árvore que não der bons frutos é derrubada e lançada no fogo. Esse exemplo é trazido mais estreitamente a quem, gente? Toda árvore que não dá bom fruto é derrubada e lançada no fogo. Isso está se referindo a quem aqui no nosso discurso? Aos falsos profetas. Derrubada, isso é um termo conhecido no meio é uma imagem conhecida e usada pelos profetas. Você vê que Ezequiel, capítulo 31, 11, fala da Assíria. Daniel 4, 9, fala da queda de Nabucodonosor. Diz que vai ser derrubado. Aí, lançada no fogo, essa segunda imagem profética, no julgamento de Isaías, no capítulo 10, versículo 15, 19, fala de Israel. Amós 7, 4, também fala a mesma coisa. Ezequiel 38, 22,
também fala a mesma coisa. E entra João Batista no Novo Testamento falando a mesma coisa, de ser lançado no fogo. Então, todo esse falso profeta um dia será derrubado e será lançado no fogo. É o que a Bíblia está falando. Sobre essas pessoas que você descreveu, Flávia, e entre outros que a gente descreve, que chega à nossa cabeça, que a gente visualiza e que nós discernimos, não vai ficar fácil para eles. Um dia ele vai encarar o Deus eterno. A casa cai um dia. E diz o seguinte: vai ser derrubado e vai ser lançado no fogo. Vai ficar ruim, vai ficar apertado para o lado dele. E o pior é o seguinte, que não adianta gritar, Senhor, porque já era. Não adianta gritar. O verso 20: com seus frutos os conhecereis. Depois de todo esse exemplo de aplicação, o princípio de discernir os falsos profetas por suas práticas e estilo de vida, é importante notar tudo isso porque vem à luz de um uso opressor, de uma conduta errada que oprime a igreja. Essa ênfase cai para nós discernirmos esses profetas e não condená-los, como já aprendemos na aula anterior. A aula anterior, no capítulo 1 ao 6, falou sobre isso, para não condenar, não julgar. Porque tu pega um sem vergonha desse e diz, tu vai para o inferno, lá no 7, 1, 6 diz, da maneira que tu julgar, tu será julgado. Da forma que tu me diz, será medido. Então o cara é sem vergonha, meu irmão, anuncia o evangelho, discerne, fala para ele, olha, não estou de bobeira, esse caminho está errado, e o bom caminho é o caminho do evangelho. Quem anda no caminho errado um dia vai encontrar com Deus, não é comigo não. Quem anda no caminho certo um dia vai encontrar com Jesus, também não é comigo. Hoje tu está encontrando comigo aqui, eu estou te falando o evangelho. Talvez você me ouça, talvez não. Talvez quando eu sair daqui você ainda tenta queimar meu filme por aí. Mas deixa eu te falar um negócio, eu estou no caminho para encontrar Jesus. Você discerniu, falou a verdade, não julgou o cara, mas deixou ele ali no confronto. Ué, manda a verdade na cara. Pelos frutos conhecereis, né? Vai ser derrubada, não tem jeito. O verso 20 fala dessa prática, de tudo isso, e é difícil, mas nós temos a capacidade de discernir pela prática diária, cotidiana, o que ele vem, o que ela vem vivendo já de anos e anos e anos, você discerne facilmente quem é quem. 21 ao 23. Vamos ler 21 a 23, que é aquele que diz Senhor, Senhor e tal, mais uma vez, porque isso aí não é uma surpresa. Essa sessão, ela conclui se envolvendo a referência do julgamento lá do 7:19, com ênfase no papel do Cristo ressuscitado. Papel do Cristo ressuscitado, Renata, ali tem lugar o discernimento e a condenação final e verdadeira dos falsos profetas, coerente com 1:6. O versículo 1:6. O Cristo ressuscitado é que vai julgar, que vai condenar, não somos nós. Ali o Cristo ressuscitado coerente com aquilo que consiste no versículo 1 ao 6, que de fato não é papel de discípulo. E a gente precisa entender isso e guardar isso para a gente. Vamos ler 21 a 23 para a gente dar uma trabalhada. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha só, esse versículo anuncia o princípio que o Jesus ressuscitado empregará no juízo para determinar se as pessoas podem ou se não podem entrar no reino dos céus. E o critério começa da seguinte maneira: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque Senhor é uma linguagem que o discípulo tem para se referir a Jesus. Senhor, Senhor meu e Deus meu.
meu Senhor, meu Salvador. É uma linguagem que o discípulo emprega. Mas isso não quer dizer que quem usa essa linguagem, o falso profeta, ainda que a use, vai dar direito dele de entrar. Ou qualquer outro que pensa que vai entrar porque diz Senhor, Senhor, vai entrar nada. Não vai dar direito nenhum de entrar. O que dá direito de entrar é o cumprimento da palavra. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta, falso profeta está de fora. Nem todo aquele que deixa aberta a possibilidade de alguém de dizer isso entrará. Ninguém vai entrar, não tem esse papo, entendeu? O que conta é que sua expressão Senhor, Senhor é parte de um contexto mais fundamental, mas somente aquele que faz a vontade do Pai dos céus. É um contexto muito fundamental. Quem diz Senhor, Senhor deve estar inserido naquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus. Nota-se que em todo tempo ele está dizendo assim, quando ele diz assim, para que vosso Pai que está nos céus, para que vosso Pai vos perdoa, para que vosso Pai vos atenda, para que vosso Pai, não é assim o tempo todo que eu tenho ensinado aqui? De fato, é o que está escrito nas Escrituras. Agora ele está dizendo meu Pai, porque ele não chama falso profeta de irmão. Ele não diz ao falso profeta, vosso pai vai nada. Ele não chama falso profeta de irmão. Ele não dá esse nome. Ele diz, meu pai, não é teu não, hein? Deixa bem claro, meu pai que está no céu, tu vai ficar de fora. Tu não tem parte aqui não. Quem diz Senhor, Senhor, tem que fazer a vontade do Pai. Tu fez? Tu era lobo o tempo todo. Tu não quis saber de andar no caminho certo. Quantas pessoas saíram de perto de você porque tu era lobo? Quantas pessoas te advertiram porque tu era lobo? Quantas pessoas te chamaram a atenção porque tu era lobo? E tu quis ser lobo a sua vida toda? Agora não tem papo, não tem alô. O que é engraçado é que é o seguinte, esses profetas, tem gente que pensa, eles não fazem nada. Faz sim. Faz sim, olha só, ele reclama. Qual é a reclamação dele? Foi o que foi citado um pouco antes. Senhor, em teu nome profetizei. Profetizamos. Tu vê que tem uma galera junto, né? Profetizamos. Entraram num acordo ali. Em teu nome, Senhor, nós profetizamos. Senhor, expulsamos demônios. Curamos enfermos. Eles estão reclamando, né? Na hora do julgamento, está lá e tal. As ações devem fazer a vontade do Pai que está nos céus, porque a gente tem que entender quais são os motivos daquelas ações ali, gente. O ato de profetizar, o ato de expulsar demônio, o ato de curar enfermos. O que motiva ele a fazer isso? Preste bem atenção, o que ele logo faz após expulsar um demônio? O que logo ele faz após curar um enfermo? Preste atenção nisso, gente, porque isso fica muito claro. Porque se ele é de Deus, ele não se autoglorifica, ele não se vangloria, ele não coloca o nome dele. Quando alguém expulsa um demônio e faz uma boa obra, ou seja lá o que for, ele pega e diz também, irmão, nós temos orado aqui dia e noite para que isso possa acontecer. Irmão, isso aqui é vida no altar. Ó, vida não está pensando aqui, é vida no altar. São noites sem dormir. Noite sem dormir. Isso aqui é procura da palavra. Está pensando que aqui tem brincadeira? Está pagando preço. Estou pagando preço. Rapaz, Jesus fazia as coisas e saía sem falar nada, dizia fica quieto. Acompanha isso que você vai ver quem é. Irmãos, vocês têm que investir no lugar onde Deus opera. O milagre de Deus está acontecendo. Vocês têm que investir aqui, oferte aqui, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Aqui é terra fértil. A terra é fértil. Ué, meu. Eu estou te ajudando a discernir, porque talvez seja um problema discernir, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, o tempo certo e depois exaltará.
Não se vanglorie em vós mesmo. Não se sinta superior a ninguém. Esse é o Evangelho. Agora essa caosada que está aí, depois meu irmão está aqui, ó. A Bíblia a gente não tem dificuldade de entender. A Bíblia ela é muito clara, explícita e específica, direta, objetiva. Até porque nós fomos escolhidos para executar, não foi para fazer propaganda. Justamente para executar. E se a gente pode fazer alguma coisa, a única coisa que podemos fazer é anunciar o Evangelho. Só falar o que na Bíblia consiste. E se aconteceu algum milagre, meu irmão, foi Deus quem quis. É verdade. Se alguém foi curado, foi Deus quem curou. Onde está o poder de curar? Aqui em mim, rapaz. Se houve alguma voz profética, foi o Espírito Santo de Deus é quem quis fazer com que houvera. A nós, nada. A nós, nada. Ele mesmo diz, é um vaso de barro carregando tamanha glória. Então se coloque na posição de vaso de barro, porque vaso de barro não tem glória nenhuma. Vaso de barro não tem beleza nenhuma. Não fica querendo ser vaso de ouro, de prata, de bronze, que vai dar ruim no final. Vai dar problema. É melhor ser vaso de barro, até porque ele faz o milagre de quebrar e fazer de novo. De ouro vai dar problema. Tu vai ficar do jeito que tu é, lindo aos seus próprios olhos. E tem pessoas que falam assim, Deus sempre me usa com ar de assoberbado. Eu falei, realmente, Deus sempre te usa. Usou até uma mula, não vai usar você? Porque, na verdade, somos todos servos. Eu vou usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer. O cara quer se gloriar, achar que é o cara, sendo que Deus usa quem quer, da maneira que Ele quer. Do jeito que Ele quer, não que Deus me usa achando que Ele é o cara por isso. Entendeu? É verdade, a gente tem que prestar atenção nas atitudes dos caras e entender que as ações devem fazer a vontade do Pai que está nos céus, entendeu? Porque Jesus se referia, como eu falei, toda hora aos discípulos, vosso Pai, e a esses caras disse assim, meu Pai, a vontade de meu Pai. Ele já deixou bem claro quem eram os caras. E está deixando bem claro a advertência para os discípulos, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar. E Ele é Pai daquele que faz a vontade dEle, daquele que não faz, amigo. Ficou ruim. Deu ruim, complicou, o negócio não fica nada bom, entendeu? E a gente precisa ficar antenado. Agora o que está sendo promulgado lá no 21 é uma descrição de juízo. Cenas do juízo aparecem em todos os lados no Evangelho, em textos judaicos, egípcios, gregos e entre outros. E elas são revelações que levantam a cortina para vislumbrar a finalidade do Evangelho, para vislumbrar a finalidade da pregação de Jesus, para vislumbrar de uma forma visionária aquilo que a nós irá acontecer. E é uma advertência a ti e a mim para não entrar nesse caminho, porque só entra no caminho quem quer. A escolha é sempre nossa, entendeu? A escolha é sempre nossa. O discípulo vê como o julgamento é conduzido, entendeu? E da maneira que ele possa consequentemente viver. Ele vê isso. Essa questão aí que aparece no verso 22, naquele dia, evoca a tradição profética que diz o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de julgamento, Isaías 10:20, Joel 2:1, Oséias 1:5, Miqueias, e entre outros, Amós 9:11, Zacarias 14:4, onde o Senhor coloca os pés no monte Racho, monte das oliveiras. É o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A galera está pensando que isso é molezinha. O dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus vai ser o dia que Ele vai atropelar Satanás, a antiga serpente. Vai ser o dia que Ele vai atrapalhar a demonada toda, vai atropelar tudo, e toda essa malandragem que associou a Ele. Você pode ver que esse dia da vingança diz assim: e Ele vai lançar Lúcifer, a antiga serpente, no lago de enxofre, que é a segunda morte, e juntamente com ele os seus anjos. E Ele acrescenta: e todos os que amam e praticam a mentira. Essa turma que entra vai passar e vai beber o cálice de Deus.
Eles estão pensando que isso é brinquedo, meu irmão. Pense o mal que eu posso fazer a alguém. O mal que eu posso fazer a alguém é torturar, afligir psicologicamente, dar uma coça, encher de tiro, fazer uma série de situações. Agora pensem vocês, o que é que Deus pode fazer contra aquele que ele quer se vingar no grande dia? Ele vai atropelar Satanás e a rapaziada que se aliou a ele. O dia do Senhor vai chegar, meu irmão. Mas ele é tão misericordioso que ele abre precedente, ele abre porta, abre jurisprudência, nomenclatura, usa o que quiser, mas a porta está aberta para qualquer um e a porta se chama graça. Nela consiste misericórdia. Ele quer salvar a qualquer um, ele quer abraçar a qualquer um, até o safado que toma o teu dinheiro, que vem com vestido de pele de ovelha, pregando, expulsando o demônio, curando, fazendo uma lenha para se dar bem alto, se vangloriar. Meu amado, até esse ele dá oportunidade, porque o Senhor é misericordioso. E os homens são insensatos, os homens são nécios, os homens são incautos, os homens são inescrupulosos, os homens estão cegos, os homens são levianos, os homens estão fazendo papel de palhaço porque não encontram o caminho da verdade, porque não quer, não se rende, não se curva, não se dobra, não reconhece que existe um caminho errado dentre ele, que no qual ele precisa se corrigir. Os homens precisam despertar. Quando o Joel diz aqui no capítulo 2, tocai a buzina em Sião e despertai todos os moradores da terra. Meu irmão, é eu e você, é todos nós, até nós que estamos no caminho, que recebemos a palavra vosso Pai, nós devemos ficar atentos e de olhos abertos e com discernimento de espírito que está inserido em qualquer homem que seja, que eu e você precisamos andar nesse caminho para um dia encontrar a seguinte palavra: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos é preparado antes da fundação do mundo. Porque os outros ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E o que é que vale? Ouvir vinde bendito ou associar um pilantra hoje que está endinheirado, que está se dando bem, que está sendo nomeada sei lá o que, sendo reconhecida não sei o que lá, com a multidão de porta larga atrás dele? O que é melhor? É melhor seguir o Evangelho, meu irmão, ainda que seja você sozinho. Jeremias estava sozinho, Elias estava sozinho, Noé estava sozinho, Abraão estava sozinho, Davi estava sozinho, Amós estava sozinho, Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, Josué, Zorobabel. Não teve moleza para ninguém não, meu irmão. Paulo, mataram Paulo, crucificaram Pedro, arrancaram a cabeça de Filipe, apedrejaram Estevão, fizeram uma lenha. Aí o crente hoje está dizendo: ah, eu vou prosperar e vou reinar em vida. Se tu reinar aqui, tu está reinando com o diabo, ô imbecil. Ué, vai reinar aqui, vai reinar com Satanás, porque o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é dessa terra. E a turma está aí, ó, se endemoniando na presença de Deus, na presença de Deus ficando mais endemoniada ainda, na presença de Deus se enchendo de cão, e expulsando o cão no nome de Deus, porque o nome de Jesus é poderoso. O diabo tem que ralar quando ele ouve esse nome. Enfermidade tem que sair. Mas salvação é outra história, meu irmão. Salvação é cumprimento da Bíblia, é seguir a vontade do Pai, é estar de acordo com o Evangelho, é crer naquilo que foi pregado. E a gente precisa discernir essas coisas, porque senão tu vai atrás igual um palhaço. Igual um palhaço. Aí fica dizendo, arruma pretextos, acordos, e diz até sobre uns sonhos do inferno. Não sabe nem o que é unção. Unção é permissão para fazer. Unção é outorga para poder conduzir, direcionar e realizar. E as pessoas ficam achando: ah, ele está ungido e ele pode, ele isso, ele aquilo. O Saul estava ungido, mas estava na mão do palhaço. Quantos ungidos estão na mão do palhaço? Tu está indo atrás do palhaço também, meu irmão? Vai ficar seguindo esse palhaço? Vai ficar atrás desse palhaço?
Esse palhaço quer te arrebentar e tu não está vendo? Nós precisamos despertar para a realidade da coisa e entender o que nela consiste. Vamos prosseguir no verso 23. Então lhes declararei: nunca vos conheci. Não sei quem é. Não adianta reivindicar. Não adianta. Ele tem um conhecimento especial da visão de Deus. Jesus, ele discerne. Ele sabe quem são essas pessoas. E ele fala assim: olha, é só quem faz a vontade do meu Pai, meu irmão. Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malfeitores. Apartai-vos de mim, pilantras. Apartai-vos de mim, lobos. Apartai-vos de mim, toda sorte de malandragem, que eu não vos conheço. Está escrito aqui. Aí depois disso, em relação a tudo isso, ele pega e cita o verso 24 ao 27. Vamos ler só a da casa, depois a gente lê o restante, Ana. Lê só onde termina o da casa aí. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Espera aí, para um pouquinho. Gente, olha só. Todo aquele que ouve tudo que nós falamos aqui e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele está dizendo: quem andar de acordo com esse evangelho, a casa dele está na rocha. Quem ouvir e praticar, ouvir e agir. Não é ficar só ouvindo, não. Ouvir e agir. Praticar o que nela consiste. É ter uma vida nesse estilo, enquadrado naquilo que remete ao Evangelho de Mateus, porque foi proferido por Jesus e ele replicara. Ele mais uma vez enfatiza e apresenta a comunidade. Lá em Antioquia, um grupo de pessoas escreve e apresenta. Então todo aquele que ouve essas palavras e as pratica será comparado a um homem que fez a sua casa na rocha. Entra, Júnior, senta aí conosco. Boa noite. Será comparado àquele que fez a sua casa na rocha. Leia, Ana, por favor. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Vamos parar aí. Olha só, gente. Veio a chuva, veio o vento, deram com ímpeto contra a casa e a casa não caiu. Gente, olha só, você sabe o que Jesus está querendo te dizer aqui? Se você acreditar nesse evangelho que nele está escrito, nada vai te acontecer naquilo que diz respeito a... Nós estamos em um cenário nós estamos falando de vida e... Então, quem ouve estas palavras e as pratica, será como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Essa casa é a tua vida, meu irmão. Vai vir o vento, é a opressão romana tentando te arrastar para a luxúria, entendeu? A opressão romana tentando te arrastar para a porta larga. A opressão romana tentando fazer com que você venha se dar bem em cima das pessoas. A opressão romana tentando fazer com que você exclua alguém do meio, que você selecione aqueles que possam estar perto de você, selecione aqueles que sentam contigo para comer, que se aproximam para poder dialogar. Os outros você somente saudam, tudo bem, os outros você recebe, como eu falei ontem, alguns você acolhe. Vou receber o coitadinho, né? Coitado, né? Está precisando tanto. O outro você recebe, se abraça, entra, fica, senta, deita, come, bebe, dorme, participa, quero que você esteja comigo e coisa e tal. Isso é opressão romana, meu irmão. Isso é anti-evangelho que é praticado pela suposta igreja que vai ouvir o seguinte: apartai-vos de mim, maldito. Para o fogo eterno que eu não vos conheço. Ele está dizendo que você vai vivenciar e vai sofrer as opressões romanas, mas elas não vão te vencer. Vai vir vento e vai bater com ímpeto para jogar abaixo a casa, mas não vai conseguir. Vai sacudir para lá e para cá, mas ela está firmada na rocha do Evangelho. No Evangelho não tem inverdade,
No Evangelho não tem falsidade, no Evangelho não tem crocodilagem, no Evangelho não tem mentira, no Evangelho não tem pouca vergonha, no Evangelho não tem falsidade, no Evangelho não tem o fulano se dar bem, no Evangelho não tem vanglória, no Evangelho não tem autoelevação, no Evangelho não tem nenhum tipo de conduta tal como esse, ao passo que, ao contrário disso, eles dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, eu curei enfermos, expulsei demônios. Quem tiver com a casa firmada na rocha vai padecer os dias maus, mas vai sair dele limpo, purificado, regenerado, porque quando ele sair dele, o ato de sair será o arrebatamento da igreja. O ato de sair será o Senhor Jesus Cristo encontrar com ele. O ato de sair é o Senhor Jesus vir buscar ele no caminho, ainda que ele seja pecador, ainda que ele seja um homem frágil nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, mas seja aquele que confesse: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero prosseguir. Senhor, eu estou batendo na tua porta, segura nas minhas mãos. Senhor, eu não quero me dar bem em cima de ninguém, eu não quero esculachar ninguém, eu quero a tua misericórdia, o teu amor, me ajuda porque eu quero entrar no céu. Você pode ser pecador, meu irmão, você pode ter certeza que ele vai te encontrar no caminho. Você sabe por quê? Porque Jesus é o caminho. Se você estiver no caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se você estiver nele, ainda que tu seja pecador, nenhuma condenação há para os que estão nele. E é o que ele quer de nós, estar no caminho. Ele quer que você prossiga o caminho, porque no caminho você vai se libertando, meu amado, até um dia tu encontrar com ele. Fora do caminho tu vai se endiabando, até um dia não encontrar com ele. É desse jeito o negócio. E aí ele prossegue dizendo: o insensato construiu a sua casa na areia. Todas duas têm uma ótima aparência, a casa, mas o alicerce na qual foi posto, meu amado, é um que difere, completamente diferente. É insensatez construir a sua casa espiritual sobre profecias, sobre curas e sobre exorcizar demônios, onde você procura se vangloriar, onde você procura auto se promover, onde você procura de alguma forma se dar bem. Isso é loucura fazer isso. É loucura andar no meio da mentira, é loucura dar corcova, dar perdido, pregar um falso evangelho, anunciar aquilo que não tem na Bíblia. É loucura, é construir casa na areia, meu irmão. Vai cair, naquele dia vai cair, porque o Senhor vai chamar para a responsa, e não vai ter argumento, não vai ter nada, porque aquela casa caiu, a chuva derrubou, o vento jogou ela para baixo, se acabou, porque ela não estava alicerçada na rocha, e a rocha é Jesus, a rocha é o Evangelho que Ele nos dera. Paulo disse assim: se alguém aparecer, ainda que seja um anjo de Deus, pregando outro Evangelho que não seja este que já foi posto por Jesus, é anátema, é maldito. Paulo disse: pode ser até anjo, é maldito. Qualquer um que não pregue esse Evangelho não é de Deus. Paulo foi muito claro. Aos Gálatas ele escreveu isso. Muito claro, ele disse: vocês já conheceram o Evangelho, Gálatas, agora está retrocedendo? Se eu destruo o que eu construí, eu mesmo me torno transgressor. Vocês são transgressores. Se a gente destruir esse Evangelho, nós somos transgressores. Nós precisamos prosseguir nele, aceitar ele, viver ele, estar nele, ser com ele, acreditar, colocar em prática, anunciar, propagar, admoestar por ele, chamar a atenção através do mesmo. E muito interessante é chamar a atenção da maneira da aula passada, auto se corrigindo. Assiste o vídeo passado. Verso 26, 27, 28 e 29. Todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica é um homem nécio. Aquele que pratica é um homem sábio. Aquele que não pratica é um homem nécio. É loucura. Loucura é loucura. Verso 27. Caiu e foi grande a sua ruína. Foi grande a sua ruína. Agora verso 28 e 29. Nota-se, gente, que aqui na aula de hoje está se encerrando o sermão. O sermão está sendo encerrado com direcionamentos escatológicos falando sobre salvação.
Olha o que nós temos no 28, 29. Leiana, por favor. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha só, as multidões maravilhadas, lembra que as multidões estavam aonde, gente, na nossa conversa de hoje? Na porta larga. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, mas nem assim entraram no caminho. Você já viu que tem gente que fica maravilhado quando ouve esse evangelho? Já viu que tem gente que fica, nossa, essa é a verdade. Era tudo que eu precisava ouvir. Rapaz, como isso é forte. Como que tem gente assim, 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 assim. Como é que pode? Rapaz, como Deus falou no coração. Eu precisava. Ele fica maravilhado. Daqui a pouco ele mete o pé de novo. Daqui a pouco ele sai fora. Você sabe por quê? Porque é estreito, entendeu? E andar na porta larga é muito mais fácil. É mais fácil não ser caluniado, entendeu? É mais fácil não ser perseguido. É mais fácil fazer uma concessão, se associar a aquele que te persegue, ele vai parar de perseguir. É mais fácil andar do lado do diabo, que o diabo vai te esquecer. É isso que eu estou falando, entendeu? É mais fácil. Aí ele fica maravilhado com a doutrina, sabe que a doutrina, quando diz quem tem autoridade, porque na Bíblia toda autoridade vem de Deus. Então a gente deve entender o seguinte: nem todo aquele que está no cargo tem autoridade, porque os escribas estavam no cargo, mas não tinham autoridade nenhuma. Você vê aí que existe um confrontamento, ficavam maravilhados, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Os escribas estavam no cargo e não tinham autoridade nenhuma. Ele não estava em cargo nenhum e tinha toda a autoridade que a ele foi dada por Deus. Ele, quando ressuscitou, ele disse assim: toda a autoridade e todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Meu irmão, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: este é o Evangelho. Siga se você quiser. Talvez você possa ficar maravilhado como a multidão ficara, mas a multidão estava indo de passos largos na porta larga. Mas esse evangelho aqui te chama para a porta estreita, para que você tenha uma casa construída na rocha, alicerçada, para que você possa, meu amado, um dia encontrar com Jesus, porque fora disso tu não vai encontrar com Ele. E essa aula de hoje é um chamamento para uma salvação segundo os preceitos bíblicos estabelecidos, que é a vontade de Deus por Jesus Cristo, porque Jesus é a boca de Deus na terra. Jesus é a voz de Deus, Ele é a expressão exata do Deus Altíssimo. Eu te aconselho, segue Ele e o Evangelho que Ele nos deixara, porque tu terás sorte no final. Amém.